Olá, meus irmãos, um bom dia de preparação para todos vocês, né? Hoje é sexta-feira, dia 7 de julho, e a gente vai fazer aqui o resumo da lição que nós estamos estudando. Só que eu gostaria de, com vocês, ler um texto que se encontra no livro, na carta de Tiago. Olha só, Tiago, no capítulo 1, a gente tem estudado sobre provação, sobre crisol, e baseado no que nós estudamos, eu queria com vocês ler dois versos, ou melhor, quatro versos, né, do capítulo 1 de Tiago. Olha só, capítulo 1 e o verso 2 a 4 diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, mas sem que vos falte virtude alguma. Verso 12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida eterna que Deus prometeu aos que o amam. Deixa eu falar um pouco aqui sobre a carta de Tiago. Tiago escreveu a sua carta, ele começa dizendo para as 12 tribos que estavam dispersas. Existia naquele período uma perseguição muito grande para com os cristãos, inclusive decorrente ao apedrejamento de Estevão. Então, esse apedrejamento, essa perseguição fez com que o povo se espalhasse. E uma coisa que é interessante, a carta de Tiago, ela foi escrita para essas tribos que estavam espalhadas e ela é considerada como uma carta sapiencial, ou seja, era como se ela fosse vista e lida e entendida como provérbios. Quando eu falo sapiencial, eu estou usando esse termo técnico, mas a expressão sapiencial significa não só sobre sabedoria, ou falar sobre sabedoria, mas ela ensina como ser sábio. E Tiago tem muitos conselhos em relação a isso. Eu estou aqui com a minha lição também de Tiago, que por sinal é o assunto que a igreja, né, adventista estudou no trimestre passado, que foi sobre a carta de Tiago. E agora estamos aqui mencionando, só para lembrar para vocês, é uma lição de 2014. E nessa lição aqui diz assim, ó: os livros de Provérbios e o de Tiago descrevem a sabedoria como algo muito prático. Nós, o que sabemos, não o que sabemos, mas o que vivemos. Então, assim, as provações que passamos a cada dia devem nos fazer entender que elas servem como que questões divinas, né? Ou seja, Deus permite com que elas aconteçam para com que a nossa fé seja fortalecida, acrescida. E todas as vezes, como uma vez eu falei para vocês, acho que no primeiro vídeo, quando eu falei a frase, provação vai, provação vem, só para mostrar quem é quem. As circunstâncias que acontecem em nossa vida nos devem servir para nós revermos o nosso conceito e saber se vamos avançar na fé ou se vamos regredir na fé. Por isso que Paulo descreve, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A fé é algo que deve ser guardado sempre, é algo que deve ser sempre colocado em ação quando o momento difícil vier. E diante do assunto da lição, eu queria ler com vocês aqui esse ponto, na lição de sexta-feira, que diz assim, ó: ele que lê o coração, está falando de Deus, o coração dos homens, conhece melhor do que eles mesmos seu caráter. Vê que alguns têm dificuldade e possibilidades que, bem dirigidas, poderiam ser empregadas ao avanço de sua obra. Em sua providência, Deus colocou essas pessoas em diferentes situações e circunstâncias, para que descubram em seu caráter defeitos que eles mesmos, ocultos, estavam deles. Dá-lhes a oportunidade de corrigir tais defeitos e se tornar aptos para o servir. Permite, por vezes, que o fogo da aflição os assalte, a fim de que sejamos purificados. Então, eu e você precisamos entender, de acordo com a carta de Tiago, que a provação ela nos serve para um aperfeiçoamento até que quando Cristo volte, possamos com alegria herdarmos a salvação, que é aqui colocado como a coroa da vida eterna, ou o prêmio ou o galardão que Deus nos deu por termos combatido o nosso bom combate. Uma coisa que eu quero deixar claro, e já aqui encerrando, todos nós, o Tiago chega a descrever, né, tem de alegria por passares por várias provações. E Pedro, quando morreu, diz a história que ele chegou a pedir para morrer de cabeça para baixo, porque ele foi crucificado, né? E segundo a tradição,
é descrito que Pedro, quando morreu de cabeça para baixo, ele pediu: eu não sou digno de morrer como Salvador, que seria na forma normal, né, da forma vertical, sem ser de cabeça para baixo. Mas ele pede porque ele se viu na condição de não ser igualado à morte que Cristo teve. Porém, eu e você, como diz o texto que nós lemos, né, nessa semana, nós somos co-herdeiros, co-participantes do sofrimento de Cristo. Mas esse sofrimento, no final, vai nos trazer paz. No final, vai nos trazer alegria. E no final, vai nos trazer o conforto de que passamos pela provação com a presença de Deus. Como dizia o nosso cantor, né, nosso irmão, o irmão Lázaro, né, que cantava músicas cristãs, e antes de falecer ele cantava uma música que dizia assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Sabe, essa frase me faz entender o seguinte: quando eu passo por alguma dificuldade, na minha mente, no momento eu paro e faço uma oração: Senhor, esse momento agora eu estou entre escolher fazer a tua vontade ou fazer a minha vontade. O Senhor conhece que a minha vontade ela é deficiente, ela é débil, ela é carnal. Mas a tua vontade vai ser contra a minha. Então me ajuda a renegar a mim mesmo, a fim de que eu ande ao teu lado. E ao andar ao teu lado, depois eu olho para trás e diga: Senhor, obrigado. Foi difícil, mas com a tua ajuda eu consegui. Então, que a aprovação que Deus venha permitir com que você passe, você se apegue a ela no sentido de fazer uso para um crescimento e que esse crescimento em sua vida gere frutos e frutos para a eternidade. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite passarmos por provações, por dificuldades e inquietações. E elas, Senhor, às vezes que nós nos envolvemos, quer seja por nossos pecados, quer sejam enviados por Satanás, quer seja porque às vezes nós nos endereçamos a ela, queremos ter a certeza de que mesmo em meio a qualquer crisol que viemos a passar, sabemos que o Senhor estará conosco. Obrigado porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós queremos, Pai, entregar nossa vida em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, o Teu cuidado e, acima de tudo, o Teu discernimento. Nos ajuda a crescermos, Senhor, e crescermos para a honra e glória do Teu nome, e que os crisóis de nossa vida nos amadureça a fé, a fim de que possamos continuar a andar em Tua presença. Nós te pedimos o perdão dos pecados e a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, pela nossa vida, e eu peço a vocês que, mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, se puderem, compartilhem, se puderem, curtam e nos ajudem a crescer na palavra de Deus aqui até chegarmos na eternidade, onde com certeza todos nós nos conheceremos face a face e eu terei o prazer de viver com Cristo e com vocês para todo sempre. Deus os abençoe e até o próximo estudo.